Olha, quando a gente pensa na Bíblia, o que vem à cabeça? Para muita gente é a imagem daquele livro, sabe? Capa dura, páginas fininhas. Mas a verdade é que a Bíblia não nasceu assim, como um livro pronto. A história por trás da criação física dela é fascinante. A gente vai fazer uma viagem para um tempo onde cada palavra era um verdadeiro tesouro. E a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é a seguinte: como é que um dos textos mais importantes da história foi escrito? Num mundo que não tinha papel, não tinha caneta, nem pensar em gráfica ou impressão. Pois é, entender como isso era possível, olha, isso muda completamente a nossa perspectiva. Ok, então vamos lá. Para começar, a gente precisa se transportar para essa realidade. Imagina só, um mundo sem livros, onde escrever era um desafio gigantesco. A realidade da época era bem diferente. Não existia papel como a gente conhece, muito menos livros encadernados. E tem mais. A imensa maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Escrever, gente, não era algo comum. Era uma habilidade super técnica, muito, mas muito cara e restrita a uma elite bem pequena de especialistas. Então fica a pergunta, né? Se não tinha papel, eles escreviam em quê? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos conhecer os materiais, a matéria-prima dos textos bíblicos. O material mais famoso era o papiro. Dá para pensar nele como se fosse o papel do mundo antigo. Ele vinha de uma planta que crescia ali nas margens do rio Nilo, no Egito, e de lá o uso do papiro se espalhou para todo lado, incluindo Israel e o Império Romano. E o processo para fazer o papiro, gente, olha que interessante, não era nada simples, viu? Tinha todo um trabalho. Cortar o caule da planta, tirar o miolo, fatiar em tirinhas. Aí eles colocavam uma camada no horizontal, outra na vertical, prensavam tudo, deixavam secar no sol e depois colavam as folhas umas nas outras para formar um rolo comprido. Era um trabalho artesanal que exigia muito tempo e habilidade. Mas olha só, tinha uma outra opção, ainda mais durável: o pergaminho. E esse não vinha de planta, não. Era feito com pele de animal. A pele passava por um baita processo, tinha que limpar, esticar, raspar, até virar uma folha lisinha pronta para escrever, e que durava assim muito tempo. E aqui a gente consegue ver bem a diferença. De um lado, o papiro, que vinha da planta, era mais frágil. Do outro, o pergaminho, feito de pele de animal, que era extremamente resistente, podia durar séculos. Por isso que o papiro era mais para coisas do dia a dia, sabe? Uma carta, um recibo. Já o pergaminho era para aquilo que era realmente importante, como textos sagrados, documentos oficiais, leis. E aqui vem o ponto principal. Se o papiro já não era barato, nosso pergaminho era uma fortuna. Beleza, então já vimos os materiais. Mas quem é que escrevia nisso tudo? Quem tinha a técnica para isso? Agora, a gente vai falar do fator humano nessa história toda. Os escribas, os verdadeiros mestres da cópia daquela época. Esse cara era o escriba. E olha, não dá para pensar no escriba como um simples copiador. Não mesmo. Ele era um especialista de altíssimo nível. Eram anos e anos de treinamento para dominar não só a leitura e a escrita, mas a arte de fazer uma cópia perfeita. Era uma profissão muito respeitada. E, no contexto judaico, essa tarefa era levada a um nível ainda mais sério. Para os escribas judeus, cada letra do texto sagrado era sagrada. Tinha um valor divino. Um errinho, um deslize e o rolo inteiro podia ser considerado inválido, inutilizado. Para ter uma ideia do cuidado, eles contavam as letras e as palavras para ter certeza de que a cópia estava exata. Era um trabalho que exigia uma disciplina e um respeito absurdos. Agora junta tudo. Pega o custo do material, que já era alto, e soma ao trabalho desse profissional super especializado. Qual o resultado? Produzir uma cópia de um texto sagrado era uma coisa astronômica, fora da realidade para a maioria das pessoas. Astronômico quanto? Bom, para se ter uma ideia, o custo de um único manuscrito podia chegar a valer o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum. Um ano! Imagina só, juntar cada centavo do seu salário por um ano inteiro para comprar um livro. Isso dá uma noção do valor que esses textos tinham, né? Só que aqui a história tem uma virada bem interessante. Pensa comigo. Se quase ninguém podia pagar por um manuscrito e menos gente ainda sabia ler, como é que o povão tinha acesso a essas histórias, a esses ensinamentos? A resposta é simples e poderosa: pela palavra falada. E esse versículo de Romanos é a chave para entender isso. Ele diz que a fé vem pelo ouvir, ou seja, a forma
principal de contato com os textos não era cada um lendo o seu no cantinho, era ouvindo, em grupo, em comunidade. Alguém pegava o rolo e lia em voz alta para todos escutarem. E isso, gente, explica muita coisa sobre o estilo de escrita da Bíblia. O texto foi pensado para ser ouvido, para ser guardado na memória. Sabe aquelas repetições que a gente encontra? As genealogias, que funcionam como um mapa da história, as frases de efeito, as histórias fáceis de lembrar. Tudo isso são ferramentas para ajudar a memorização, perfeitas para uma cultura onde ouvir era o principal. Tá, mas e daí? Por que saber de tudo isso é tão importante? Bom, agora a gente vai amarrar todas essas pontas e vamos ver como esse conhecimento todo faz a gente enxergar a Bíblia de um jeito totalmente diferente. O ponto central é este: cada palavra era preciosa. Pensa bem, com o material custando uma fortuna e o espaço sendo super limitado, não dava para desperdiçar. Não tinha espaço para encheção de linguiça. Cada palavra estava ali por um motivo, tinha um peso, um propósito. Nada era escrito à toa. E quando a gente compara com o nosso mundo, o contraste é brutal. Antes, um manuscrito valia o salário de um ano. Hoje, a gente baixa de graça no celular. Antes, só uma elite minúscula lia. Hoje, qualquer pessoa pode ler. Antes, era algo para ser ouvido na comunidade. Hoje está no nosso bolso, disponível a qualquer hora, em qualquer lugar. A mudança é absurda. E a conclusão que a gente chega é muito forte. A Bíblia não sobreviveu ao tempo por ser fácil de produzir ou de copiar. Muito pelo contrário. Ela existe hoje porque durante séculos, comunidades inteiras olharam para esses textos e os consideraram um tesouro. Um tesouro tão valioso que não podia se perder. E por isso investiram tempo, dinheiro, a vida para preservá-lo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Sabendo que esses textos já foram um artefato raríssimo, caríssimo, um tesouro para poucos, como isso muda a nossa percepção sobre o fato de tê-los hoje de graça na palma da nossa mão?